Boa noite, pessoal, mais uma vez aqui, Zé Pimenta, com o nosso canal Tática em Campo, e vamos falar aí da Copa do Mundo, né? Que começou, alguns jogos aí, eu não vou nem dar muita atenção, como o jogo do México e tal, o outro jogo que teve, eu nem lembro qual era a partida mais. Aliás, Estados Unidos jogou muito bem. Estados Unidos é um forte candidato aí a ir longe na Copa, inclusive muito mais que o Brasil, pelo que nós vimos hoje. Por enquanto, só os Estados Unidos. No jogo de hoje, especificamente da nossa seleção, ficou muito claro que não dá para jogar com 4 atacantes. Eu não entendo como que pode um treinador multicampeão como o Carlo Ancelotti não perceber que não dá para jogar com 4 atacantes. O que está acontecendo? Houve uma crítica gigantesca quando o treinador era o Ramon Menezes. Não, porque o Brasil não estava dando resultado, não sei o que, patatá. Veio o Diniz, com uma visão de futebol um pouco diferente, revolucionária, não sei o que. Não funcionou. Teve jogo que o Diniz colocou 5 atacantes na seleção, um monte de ponta. Não funcionou. O Brasil estava perdendo para todo mundo. Veio aí tiraram o Diniz, veio o Dorival, porque o Ancelotti não vinha mais. Dorival até começou ali esboçando um time com 3 jogadores de meio campo, propriamente de meio campo, né? Desculpem que eu estou com sono, já é quase meia-noite e eu estou gravando esse vídeo agora. Aliás, já é meia-noite e 1 nesse momento. Então, aí não sei o que aconteceu. Dorival foi mandado embora, e antes de ser mandado embora começou a cometer as mesmas loucuras de jogar com 4 atacantes, Rafinha, Vinícius Júnior, não sei mais quem lá. Não deu certo. Aí vem o Ancelotti, o melhor treinador de todos os tempos, e confirmam isso, né? Está muito claro que o Ancelotti é um grande treinador. Mas, e aí? Agora, com um grande treinador, ele vem e faz a mesma coisa que os outros estavam fazendo. Tem alguma coisa errada na seleção. Não é possível, faz a gente pensar que será que existe mesmo uma influência de empresários? Não é possível. Como que pode uma seleção, um time, vamos colocar assim, um time que tem um jogador que está jogando muito mal, que é o Rafinha, já não é de hoje que ele joga mal na seleção, ainda não se encontrou, andou falando agora esses dias que não, porque o povo brasileiro não dá muita importância para ele, não sei o que, como o povo lá de fora, da Espanha, porque você não está jogando bem, meu caro. Essa é a questão. E aí, Rafinha não jogou nada hoje. Igor Thiago, é uma enganação esses amistosos que a gente tem, seleções fracas. Hoje e no jogo anterior contra o Egito eu vi realmente que o Igor Thiago foi uma enganação. Ele pode ter sido vice-artilheiro lá na Premier League, mas cara, no último vídeo eu falei sobre isso. Lembram do Afonso Alves? Vocês lembram do Jardel? Que não funcionaram na seleção. O Jardel foi eleito 2 vezes o maior artilheiro da Europa na época que ele jogava. Afonso Alves era artilheiro, não sei lá onde ele jogava também. O Dunga trouxe ele para experimentar, não deu em nada. O cara se atrapalha com a bola. Hoje de novo chuta em cima do goleiro. O cara é centroavante. O ofício dele é fazer gol. O cara chuta em cima do goleiro. Como é que pode? Eu, aos 40 anos, eu acho que eu faria aquele gol.
Cara, você tem um gol de 7 metros e tem um goleiro posicionado lá no meio. Tira do goleiro, pelo menos. Mesmo que ele defenda se esticando para tirar, algo do tipo. Mas tem que tirar do goleiro a bola. Não pode chutar em cima de goleiro. Isso é um erro primário, um erro de jogador, desculpa, perna de pau. Certo? Aí Rafinha jogou pessimamente mal, não é de hoje. Igor Thiago já vimos que é uma enganação, né? Não serve para a seleção. E na minha opinião, sinceramente, como torcedor, sempre acompanhei a seleção, acho que o Rafinha também não é jogador para a seleção. Ah, mas Esaú, ele joga no Barcelona, ele joga na Premier League. Existe uma coisa que eu não acreditava, mas depois de um tempo eu passei a acreditar, que existe jogador de clube e existe jogador de seleção. É incrível como isso existe. Não é invenção, não é superstição, não é nada disso. Existe, acontece. Tem jogador que é fera lá no clube dele, mas chega na seleção, a camisa pesa. A camisa pesa. Você está representando seu país. Então, esses dois aí, para mim, tem que sair. Casemiro foi um grande jogador, um grande volante. Acho que qualidade não falta para ele, né? O cara pode envelhecer, ele não tem a parte física, mas a qualidade técnica ele tem. Ele tem noção do posicionamento, de marcar, né? O que tem que fazer. O problema é que me pareceu, inclusive no jogo já contra o Egito, que o físico pesou para o Casemiro. Ele não conseguiu acompanhar hoje várias jogadas. Ele está lento e pesado. Não sei o que aconteceu. Nas eliminatórias jogou muito bem, mas de uns dias para cá jogou mal. Hoje jogou muito mal. Pegou um cartão amarelo, foi substituído provavelmente por causa disso, mas pela exibição de hoje, ele não voltaria no meu time no próximo jogo. Outro jogador, Igor Thiago, Rafinha e Casemiro. Esses são os pontos. Outro ponto importante que aconteceu hoje, um erro tático do Ancelotti. Por quê? A seleção começou jogando tentou jogar, né, com 2 linhas de 4 na parte defensiva e num 4-3-3 quando atacava. Porém, o Paquetá estava na linha de 3 do meio campo, ele estava aberto pelo lado direito. Inclusive vi muitas críticas ao Paquetá, que acredito eu que além do nervosismo por conta da estreia, ele estava numa posição ali um pouco fora de posição do que deve ter sido treinado. E aí foi feito um ajuste durante o jogo que acabou ele não se encontrando em muitos momentos. Assim como o Casemiro, só que o Casemiro não se encontrou o primeiro tempo todo. E o Paquetá ainda conseguiu se encontrar, quase fez um gol bonito, seria um lindo gol, né, de voleio, conseguiu criar alguma coisa. Mas tínhamos um homem a menos no meio campo, que era o Casemiro. E também tínhamos um homem a menos no ataque, que era o Rafinha. Embora o Rafinha seja muito esforçado, muito dedicado, ele volta, ele corre. Um gato correndo aqui em cima da minha casa. Ele corre, se dedica, dá carrinho e tudo mais. Beleza. Mas só isso não basta. Uma coisa que tenho observado, a seleção brasileira joga muito em função de correria. E a gente precisa ter mais toque de bola, ter paciência, envolvimento, né? Rodar a bola de um lado para o outro. A jogada individual, que muito se cobra do nosso jogador brasileiro, como o Vinícius Júnior, como fez hoje uma grande jogada e fez o gol, é importante, mas também é necessário que a seleção seja uma equipe e não apenas um bando de gente correndo.
atrás da bola e querendo driblar 2, 3. Não dá, não vai longe. Então, tínhamos esses problemas hoje, né? O Paquetá nessa linha de 3 e depois teve que passar para o meio para preencher ali. Aí você forma um tripé de jogadores de meio campo. Mas assim, na minha opinião, como torcedor que assiste o jogo, que procura analisar taticamente, não acho que o Paquetá é o problema do Brasil. O problema do Brasil é tático. Já não é de hoje. Quando eu tinha o antigo canal, eu falava isso. O problema do Brasil é tático. Eu sou apaixonado pelo esquema 4-4-2. Acho que ele funcionaria muito bem. Porém, é necessário que algumas peças sejam encaixadas e trocadas de maneira correta. A gente tem aí Paquetá à disposição. A gente tem o Bruno Guimarães lá no meio campo. Casemiro, que pode ser trocado pelo Fabinho, que entrou hoje, entrou muito bem. E na meia esquerda ali, eu tiraria o Rafinha, colocaria o Danilo para jogar como meia esquerda, ou poderia inverter, né? Já que o Danilo também joga muito bem aqui pelo lado direito. Danilo pelo lado direito, Paquetá pelo lado esquerdo, para fazer essa função de meio campo, certo? E na frente, Vini Júnior e Endrick. E em alguns momentos pode haver uma transição aí para uma mudança também para uma formação diferente. Por exemplo, sai o Danilo, quer dizer, sai o Fabinho, aí a gente cria uma trinca de volantes, né? Bruno Guimarães, Danilo e Paquetá. E na frente dessa trinca você tem aí sim o Matheus Cunha. Vi muitos comentários a respeito do Matheus Cunha, criticando o Matheus Cunha. Ele também está jogando fora de uma posição. Ele é o armador do time. Ele não é um atacante. Ele está com a 9, galera, mas a camisa 9 em si não quer dizer muita coisa. Uma coisa era a 9 com o Ronaldo, outra coisa é a 9 com o Matheus Cunha, outra coisa era a 9 com o Zinho, lá em 94. O Zinho era o nosso meia esquerda. Ele jogava nas duas linhas de 4, ele era o meia esquerda da segunda linha, a linha do meio campo. Ele jogava com a 9, o Romário que era o 11 e ele era o centroavante. Então, a gente tem que entender isso. O Matheus Cunha entra para jogar e não faz nada, não faz um gol. Claro, ele é armador, ele é um armador recente, porque ele era atacante, mas ele foi recuado para o meio campo, porque o treinador viu que ele tinha qualidade para isso. Então é necessário esses ajustes. Então dá para fazer um time com um tripé de volantes e volantes que jogam, né? E aí sim, o Matheus Cunha como se fosse um 10, embora ele jogue com a 9. E na frente, Vini Júnior e Endrick. E aí pode variar aí, entrar Luiz Henrique no lugar do Vini Júnior, fazer essas trocas. Mas o Endrick, ele é o centroavante da seleção. Ele é o cara que tem qualidade, tem força, tem vontade para jogar ali. Infelizmente, Igor Thiago não é para estar nessa seleção. Então acho que se fizer esses ajustes aí, a seleção pode melhorar, mas pelo andar da carruagem, como se diz, acho que o Ancelotti não vai fazer algumas mudanças, mas talvez não sejam tão suficientes para a nossa seleção conseguir ser campeã. Infelizmente, não sei o que há, qual é o mistério da seleção, que Rafinha é intocável, Casemiro é intocável, não sei, é difícil de saber. E assim, e olhe lá, para a próxima Copa também, não sei, mano. Não sei o que pode acontecer, porque os caras que estão pedindo passagem na seleção não estão entrando para jogar. Quem entra no máximo é uns 10, 20 minutos e quer que o cara faça milagre, não tem como. Um outro erro que aconteceu hoje foi o gol de Marrocos. A seleção brasileira perdeu a bola com o Paquetá,
né? O cara recebeu o que deu o passe, pegou a bola e sozinho no meio campo, os outros ficaram olhando ele com a bola. Deixa eu ver aqui, o que eu vou fazer? E os outros ficaram olhando. E ele enfia a bola e os nossos zagueiros estavam em linha e o atacante posicionado aqui no meio deles. Assim, não dá para fazer isso. Um zagueiro fica um pouquinho mais à frente e o outro um pouco mais atrás, né? Mas não, jogar em linha, perdeu uma bola ali, pã, enfiou, enfiou pro atacante, ele foi lá e fez o gol. Não tinha como, não tinha sobra, não tinha ninguém na sobra. Então, complicado. Além de estarem muito abertos, também estavam em linha. O atacante entrou e fez o gol. E assim, eu vi alguns comentários hoje que muita gente quer falar sobre, quer escalar a seleção brasileira, se diz mais entendedor que o Ancelotti. Claro, é uma coisa do brasileiro, né? O brasileiro ama o futebol, mas assim, não é porque o Ancelotti tem 5 Champions que ele não pode ser criticado. Qual é o problema? Né? Todo mundo está vendo que a seleção não está jogando bem, que ele está fazendo escolhas erradas, que ele está escalando o time de forma errada. E aí? Querem que a gente fique calado? Não é assim. Nem os próprios jornalistas muitas vezes acertam. Outro dia eu vi um jornalista, um comentarista aí, falando o seguinte, que eu acho que era sobre o Paquetá, que o Paquetá iria jogar como o Kleberson jogava em 2002. Que absurdo, não tem nada a ver. O Kleberson era segundo volante, é porque as pessoas criaram na imaginação, na lembrança, aquele lance do gol do Ronaldo, que o Kleberson pega a bola, o Cafu pega a bola, toca no Kleberson, ele sai em disparada pelo lado direito, corta para dentro, toca pro Rivaldo, que faz o corta-luz, o Ronaldo recebe e faz o gol. Então, por conta desse momento, as pessoas acham que o Kleberson jogava o tempo todo ali. Não era, o Kleberson era um segundo volante. Ele não jogava aberto, ele jogava aqui no meio, protegendo a zaga e saindo, ora saindo para frente e ora saindo pelos lados. Não é à toa que na própria final contra a Alemanha, ele finalizou 2 vezes, uma na trave inclusive. Procure aí no YouTube, participação do Kleberson na final da Copa de 2002. Então, galera, até os jornalistas aí, especialistas, comentaristas em futebol das TVs aí, cometem absurdos de comentários. Hoje, por exemplo, a galera aí pedindo mais atacante, é um absurdo, tinha que preencher o meio campo. E enquanto continuarem com essa ideia de colocar um monte de atacante, nós não vamos evoluir. A seleção vai continuar capenga nessa mesma situação aí e daí para pior, certo? Então é isso que eu queria falar por hoje. Deixe o seu like, compartilhe, ajude o canal a crescer e vamos aí continuar acompanhando a Copa do Mundo, beleza? Amanhã tem uma potência, aliás amanhã não, hoje, porque já passou da meia-noite, que é a Alemanha. Eu aposto aí que menos de 2 não será. Valeu, um abraço.